Bom, agora nós vamos ver um outro uso capião, que é o uso capião tabular. O uso capião tabular é uma variação deste uso capião aqui, né? A gente viu que tem 4 espécies de uso capião: ordinária, duas extraordinária, e essa aqui do parágrafo único do 1242, essa espécie tem uma variação. O que ocorre? Ocorre o seguinte, que a uso capião tabular, ela está presente no artigo 214 da Lei 6.015 de 1973. Muito bem. Essa lei é a lei dos registros públicos, ok? Beleza. Vamos ler o caput do artigo 214, porque no artigo 214, no parágrafo 5º é que se encontra a uso capião. Então, você tem que entender, inicialmente, o caput do 214 da Lei 6.015, e aí tu vai entender o parágrafo 5º, que é a uso capião, que deriva do 1242, parágrafo único. Diz do artigo 214, as nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no, independente de ação direta. Esse artigo está dizendo assim, ó, que se você tem um problema na tua matrícula, basta você peticionar para o registrador, assim como você peticiona para o juiz, você peticiona para ele, conta a historinha, fundamenta, e aí tu vai convencer ele de que determinado registro ou averbação na matrícula deve ser trocada, modificada. E ele vai fazer isso de ofício. Antigamente, a gente fazia isso via judicial. E levava anos e anos e anos e anos. Por exemplo, uma retificação de área, mudar 10 centímetros para cá, 10 centímetros para lá, era um Deus nos acuda, né? Levava muito tempo o processo. Vocês têm que entender que a gente está sofrendo um processo de desjudicialização, né? Significa que várias coisas estão saindo do judiciário e indo para as questões extrajudiciais, né? Nós temos, por exemplo, o casamento, nós temos o divórcio, nós temos o inventário, nós temos o capião, são várias situações extrajudiciais, né? Existe as questões de resolução de contrato via escritório que resolvem essa questão extrajudicial. Isso tem várias situações hoje que você sai do judiciário e tu resolve isso fora do judiciário, né? Extrajudicial. E aqui nós temos uma situação exatamente dessa. O que está dizendo ali? O 214 caput está dizendo exatamente isso, que as nulidades de pleno direito do registro, que tiver na matrícula, se você provar, invalida-no, independe de você entrar com uma ação judicial. É isso aí. Então você peticiona pro registrador e ele vai resolver o problema. Bom, aí vem o parágrafo 5º, que é a uso capião tabular. O que o parágrafo 5º diz? Que aí agora nós vamos explicar o uso capião tabular. A nulidade não será decretada, isso é uma exceção ao caput do 214, né? Se atingir terceiro de boa fé. Então, terceiro de boa fé. É isso aí. Terceiro de boa fé que já tiver preenchido as condições de uso capião do imóvel. Qual uso capião ele está falando? Ele está falando desta uso capião aqui, ó. Desta uso capião aqui, certo? Esta é a uso capião que o 214, parágrafo 5º, está
explicando. Então, nós vamos ter que fazer o quê? Para você fazer esse usucapião que está no artigo 214, parágrafo 5º, o que é que você tem que ter? Você tem que ter os requisitos do 1242, parágrafo único, certo? E ser um terceiro de boa-fé. Então, tu tem que estar na posse mansa contínua, justo título e boa-fé, não é isso? Deve ter registrado, por óbvio, deve ter registrado, deve ter adquirido onerosamente, cancelamento não tem sentido, certo? Então, não há necessidade do cancelamento, uma vez que se for cancelado, tu vai usar o 1242, parágrafo único, mas aqui a questão é, se ainda não foi, alguém está te ameaçando de cancelar o teu registro, então, aí, você é um terceiro de boa-fé, certo? E aí, você vai poder reclamar isso ou em juízo, ou você vai reclamar isso em petição própria para o registrador, certo? Aí tu tem a moradia, investimento, aí as características são as mesmas deste aqui. A única coisa que tu tira é o cancelamento, né, por óbvio, e acrescenta terceiro de boa-fé. É um usucapião em que é interessante porque parece que você está fazendo usucapião daquilo que já é teu. Por isso tabular. Tabular significa a tábua, né? Significa a matrícula. Por isso. Então imagine o seguinte, teu nome está lá na matrícula. Alguém ameaça de ter um título melhor que o teu para cancelar o teu registro e colocar o registro como ele sendo proprietário. Para que isso não aconteça, antes de acontecer o cancelamento, o que é que você faz? Antes de acontecer o cancelamento, você entra com uma ação, ou se já existe uma ação para anular, você entra lá com a exceção de domínio, porque você já tem o direito ao usucapião aqui, você entra lá reclamando, né, que você contestando que você já tem o direito a usucapião.